Boa tarde a todos. Essa tarde o Senhor trouxe em meu coração uma palavra muito conhecida, mas eu creio que irá falar com cada um que tirar um tempinho para escutar esse vídeo, que nos fala a parábola do semeador. Em qual tipo de terra você tem semeado? Aqui vem nos falar de 4 tipos, onde o semeador deixou a sua semente, onde caiu a sua semente. Aqui nessa parábola, nos ensina que muitas vezes devemos pensar bem onde iremos semear a nossa semente. Onde você tem posto a sua semente? Aqui nos fala, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E a primeira semente caiu, e aconteceu que o semeador, uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e o comeram. A primeira semente, o semeador deixou cair à beira do caminho. E fala a palavra do Senhor que veio as aves do céu, e aquela semente estava por cima da terra, aquela semente não tinha raiz, o sol não ia deixar aquela semente crescer, mas vieram as aves do céu e comeram aquela semente. E o Senhor fala lá no Mateus 4, que a semente caiu à beira do caminho. E no Mateus 4:15 vem nos falar: e os que estavam junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. O que o Senhor quer falar aqui nessa parábola para mim e para você? Por muitas vezes, que quando nós estamos à beira do caminho, quando nós não tem raiz, quando a nossa raiz não está firmada na palavra do Senhor, muitas vezes, muitos vão até a igreja, escuta a palavra é semeada no coração daquela pessoa, mas ela não está firmada na igreja, ela não tem buscado a presença do Senhor verdadeiramente. Então vem o inimigo de nossas almas, o inimigo que está de volta, rodeando essa terra, e fala para o Senhor que vem e tira aquela palavra que foi semeada no coração daquela pessoa, e aquela pessoa acaba morrendo, aleluia, acaba morrendo porque não tem raiz, ela não tem uma base para se firmar. Pois o Senhor fala: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor é clara, que quando nós conhecemos a verdade, quando nós temos a palavra do Senhor no nosso coração, a tempestade pode vir, a luta, a prova que vir, mas você vai ter raiz. E quando você tem raiz, quando você tem conhecimento da palavra do Senhor, ou quando você busca a palavra do Senhor verdadeiramente, vai vir prova, vai vir luta, mas você vai vencer. Você não vai ser aquela semente semeada à beira do caminho, que apenas caiu à beira do caminho, não tem solução. A passagem daquele cego que está à beira do caminho, do cego Bartimeu, enquanto ele estava à beira do caminho, todo mundo passava por ele, só dava esmola para aquele cego. Até quando ele percebeu que Jesus estava passando por aquele lugar, e quando Jesus estava passando sobre aquele lugar, ele percebeu que era a chance dele clamar ao Senhor.
E quando ele clamou, a multidão que estava junto do Senhor tentou impedir que aquele homem chegasse até o Senhor, porque ele estava à beira do caminho. Mas ele gritou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão tentava calar a boca dele, mas Deus, o Senhor, chamou ele para ter um encontro com ele. E ele foi curado. Ele foi curado porque Deus, o Senhor, tem o poder de te curar, o poder de te libertar. Basta você abrir a tua boca e clamar ao Senhor. Essa primeira semente que caiu à beira do caminho, ela não teve tempo nem de crescer, de criar raiz, ela não deu fruto. Logo veio o inimigo e apagou tudo aquilo que foi semeado no coração dela. E fala a palavra do Senhor que a segunda semente foi semeada e a outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. A segunda semente, o semeador semeou em meios os espinhos, no meio dos pedregais. Em meio dos pedregais, meio pedras, a semente caiu. Fala a parábola que a semente até começou a criar raiz, mas não tinha terra frutífica. A terra não era boa, a terra era cheia de pedras. Ela cresceu, começou a crescer, mas logo veio o sol escaldante sobre aquela planta, sobre aquela pequena semente, e ela secou-se, não criou raiz. E lá no 4:16 nos fala: e da mesma sorte os que recebeu a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer o recebeu, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporários, depois sobrevendo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O Senhor quer falar dessa semente do semeador, a semente que caiu sobre os pedregais. Por muitas vezes você está buscando a presença do Senhor, mas você está com um pé na igreja e outro pé no mundo. Você não criou raiz dentro da casa do Senhor. Você não deixou o seu velho eu, o seu passado para trás. E por muitas vezes você traz para dentro da igreja os seus problemas. Você não tem raiz. Mas a palavra fala que aquele que está dessa forma ouve a palavra, recebe a palavra, mas não guarda a palavra, porque não tem raiz. Logo se passa. Quando vem a tempestade, quando vem a tribulação, quando vem a luta, não suporta passar por a luta nem pela prova, porque não está firmado em Cristo. O Senhor fala lá em Mateus que nós devemos firmar a nossa casa sobre a rocha, sobre lugar firmes, onde você vai poder crescer no Senhor. Quando vem a tempestade, quando vem o vento temporal, você pode até ser abalado por um instante, mas você não vai cair, porque você tem raiz, e sua raiz é Jesus Cristo de Nazaré. Devemos firmar em tempo de tempestade, em tempo de enfermidade, as nossas raízes que está profunda em Cristo. Não devemos olhar para a direita, nem olhar para a esquerda. Devemos olhar somente para um alvo, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Para que você esteja olhando para o Senhor, você não deixa a luta, não deixa a prova, nem a tempestade invadir teu coração. E a terceira semente que o semeador semeou, e outra caiu entre os espinhos, e cresceram, os espinhos o sufocaram, e não deu fruto. Lá
no 18, nos fala: e os outros são os que recebeu a semente entre os espinhos, aos quais ouviram a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocaram a palavra e ficou infrutífera. Aqui caiu em meus espinhos, aquela árvore cresceu, diz que cresceu muito, mas não chegou ao ponto de dar frutos, porque ela estava tão sufocada com as coisas do mundo, com a riqueza do mundo, que aquela árvore ela não conseguia dar fruto, não dizia produzir frutos, porque simboliza uma pessoa hoje. Nós podemos perceber hoje que tem muitas pessoas dentro da igreja, tem muitas pessoas que vêm na igreja não para receber o abençoador, não para ter raízes, ter suas raízes firmes em Cristo, mas muitos vêm para dentro da igreja atrás de bênçãos, atrás de riqueza, atrás de bem materiais, atrás de conforto que possa confortar a sua vida ali. Mas nós devemos buscar o Senhor. Quando nós vemos para dentro da igreja, nós vemos para glorificar o nome santo do Senhor, nós vemos para buscar a face dele, para que ele possa nos ver, olhar para mim, olhar para você e perceber que você está ali dentro da igreja em busca de uma salvação para a tua vida. Muitas vezes o povo perece por estar buscando riquezas, o povo está buscando aparências, onde nós devemos estar na casa do Senhor não para ser, aleluia, glorificado pelo homem. Nós estamos dentro da casa do Senhor para ser glorificado por Deus. Nós devemos glorificar somente a Deus. É Deus que nos fortalece, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que nos formou, que nos resgatou, é o Senhor que pode, aleluia, fazer você de uma árvore frutífica, é o Senhor que pode, aleluia, pegar eu e você e tirar toda aquela imperfeição de nós e nos fazer um vaso de honra na presença dele. Porque aquela semente que caiu em meus espinhos simboliza a opressão do mundo. Muitas vezes o mundo pega uma pessoa e oprime tanto aquela pessoa que ela não suporta tamanha luta, nem tamanha prova, e faz como aquela que caiu em meus pedregais, não cria raiz, ou igual aquela que caiu à beira do caminho, nem cresce, ou talvez acontece, o inimigo faz aquela vida ser aquela árvore plantada em meus espinhos, fica sempre sufocando aquela vida. Mas é tempo de você procurar terra frutífica. E qual é a terra frutífica para mim e para você? Qual é a solução que nós podemos, aleluia, alcançar? É buscar a presença do Senhor, é estar na casa do Senhor, onde eu creio e sei que na casa do Senhor, buscando Ele verdadeiramente, você irá alcançar a vitória para a tua vida, para a tua família e para os teus filhos. A palavra do Senhor nos fala, lá no verso 8: e a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, em um produziu 30, outro produziu 70 e outro produziu 100. Lá no versículo 20: e os que recebeu a semente em boas terras são os que ouvem a palavra e o recebem e dão fruto, um a 30, outro a 70 e outro a 100 por um. Interessante, o interessante que eu acho nessa última semente, a quarta semente, é que ela caiu em boas terras, e aquela árvore cresceu, aquela árvore criou raiz, aquela árvore deu frutos, e muitos bons frutos. Uns deu em 30, outros em 70 e outros em 100. Produziram
muitos frutos. E o que o Senhor quer falar nessa parábola para mim e para você, que aquele que está na casa do Senhor, buscando Ele verdadeiramente, recebendo a palavra e guardando na tábua do teu coração, quando você vai para a casa do Senhor, uma terra frutífera, um lugar onde você vai perceber que ali existe palavra, ali existe uma solução para a tua vida. Quando você entra na casa do Senhor, as suas raízes, aleluia, talvez está danificada por causa do mundo, talvez você está até sufocado por causa dos espinhos, ou por causa, aleluia, do sol quente, aleluia, que está matando aquela árvore. Muitas vezes as pessoas estão no mundo sendo oprimidas por todos os tipos de situação que nós estamos sujeitos a passar nesta terra. Nós estamos sujeitos a falha, nós estamos sujeitos a pecado, mas existe um advogado fiel por mim e por você, que quando nós estamos na casa do Senhor, no lugar certo, nós somos igual essa árvore frutífica, aleluia. Quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós começamos a produzir boas coisas para o Senhor. E aquela que foi semeada naquela terra boa, produziu muitos. É igual eu e você, irmão. Nós devemos estar sempre na casa do Senhor. Em tempo de luta, em tempo de epidemia, somente Cristo é a solução para mim. Somente Cristo é a solução para você. É tempo de nós largar tudo para trás e viver adorando somente a Deus. Semeia a tua palavra no lugar certo. O Senhor talvez esteja te chamando para ser um semeador. Talvez você tenha um chamado para semear a boa nova em corações que talvez esteja lá na beira do caminho. Ou talvez o Senhor está te chamando para semear naquelas pessoas que estão em meios pedregais, em meio às lutas, provas deste mundo. Ou talvez o Senhor está te chamando hoje para semear para aquelas sementes que foi plantada à beira dos espinhos e está sendo sufocado por este mundo, pelos prazeres do mundo. Talvez o Senhor te chamou hoje para ser a diferença na vida daquelas sementes que não estão na terra frutífica. Aleluia. Talvez um dia você esteve naquela terra pedregosa. Talvez um dia você esteve em meio aos espinhos, ou talvez na beira do caminho como aquele cego Bartimeu estava. Mas a semente foi semeada no coração do cego Bartimeu. O próprio Senhor semeou a cura na vida dele. Eu e você devemos buscar aquelas vidas que estão à beira do caminho. Eu e você devemos pregar para aquelas pessoas que estão, aleluia, perdidos em meio às trevas, em meio às tribulações, em meio às tempestades. Porque a palavra do Senhor é clara em nos afirmar: eis que eu vim para as almas perdidas. Eu vim para a ovelha perdida da casa de Israel. Eu vim para os doentes e necessitados. Quem está à beira do caminho, irmão, está necessitado de uma palavra. Quem está enfermo em uma mesa, talvez hoje, deitado em uma mesa de hospital, precisando apenas de uma semente pequena, e essa semente é a palavra do Senhor. Seja o semeador que vai semear essa semente nesse coração e transformar esse coração em uma terra frutífica. Seja esse semeador que não vai olhar para o tamanho da prova, nem o tamanho da luta, nem a dificuldade que é alcançar essa vida, e chega lá e semeia essa palavra. Seja um semeador para o Senhor, pois o Senhor fala: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Louvado seja o nome santo do Senhor. A seara realmente, irmão, está grande. Muitas pessoas se perdendo em meio a tantos caminhos que o inimigo põe na frente deles. Muitas pessoas se perdendo, não dando fruto, porque está buscando a terra errada, está buscando a palavra errada, está buscando, aleluia, os lugares que não convém nós pisar o pé. Onde nós devemos buscar é o caminho que leva à salvação. E o caminho que leva à salvação é a palavra do Senhor. Ela sim é lâmpada para os meus pés, é lâmpada para os teus pés. Essa aqui, a palavra do Senhor,
pode pegar uma árvore que está com a raiz abalada, aleluia, está com a raiz curta, e levar aquela raiz em profundas, até, aleluia, à beira do rio, onde a água, aleluia, a água Jesus Cristo de Nazaré, a fonte da água viva, Ele pode refrigerar a tua vida, Ele pode sim fazer você frutificar na presença dEle. É tempo de nós estar, aleluia, buscando o Senhor. É tempo de buscar a palavra do Senhor. E seja obediente à palavra do Senhor. E deixe essa semente entrar no teu coração nesta tarde. Seja um semeador, ou busca a casa do Senhor, onde a terra, aleluia, é frutífica. Aqui na casa do Senhor você pode alcançar a bênção, a cura e a libertação, em nome de Jesus.